Olá, amigos desse nosso canal, caros tubespectadores. Hoje a gente vai fazer um teste de produto muito interessante. Nós vamos testar essa tinta Suvinil multisuperfície. Multisuperfície por quê? Porque pelo que está escrito aqui, pelo fabricante, ela serve para pintar tudo: azulejo, parede, madeira, alumínio, vidro, tudo. Essa é uma tinta Suvinil multisuperfície, com base acetinada. E ela é daquele tipo de tinta que eles fazem a mistura de cor, tá vendo? Ela tem essa tampinha aqui em cima e você tem uma paleta de cores grandes. Eu consegui comprar no Mercado Livre, inclusive na hora de comprar tem um campo onde você acessa e pode escolher a cor com uma paletazinha de cor. Não sei se é muito fiel, né? Vai depender do seu monitor e de como você está vendo essa cor, mas mais ou menos, em tempos de quarentena, dá pra gente ir se virando. Essa é a tinta Suvinil, ela é bem conhecida. Ela também tem mais um detalhe, ela é da BASF. O fabricante dessa tinta é a BASF, já há 50 anos que a BASF é dona desse negócio. Eu tenho uma parede aqui atrás que eu preciso pintar, porque essa parede é uma área externa de churrasqueira. Então eu optei por uma tinta que seja de base acetinada, lavável. Essa parede, ela é ainda meio rústica, tá vendo? Porque ela é uma parte externa. E assim mesmo eu fiz um preparo com massa, arrumei os buraquinhos dela, deixei prontinha, lixei, tá bem limpa e pronta pra gente começar esse teste. Vamos dar uma olhada nas especificações do fabricante e o que ele fala antes da gente começar a usar, porque é muito importante você ler essas instruções que o fabricante põe. Não acredita em tudo, mas lê. O que você vai pintar? Massa acrílica, reboco novo e concreto novo. Azulejos, plásticos, vidros, alvenaria e tal. Nesse caso, você vai usar uma diluição de 10%. E se for parede, você vai usar uma diluição de 30% na primeira demão e 10% nas outras demãos. Provavelmente você vai precisar dar duas mãos assim para a pintura ficar legal. Você também pode usar pincel, pistola, o rolo e tal. Esse aqui é um rolo de pelo baixo. Esse seria o rolo de pelo alto. Olha só a diferença, percebe? Esse aqui não é muito recomendado. Esse aqui é mais recomendado para tinta latex, para parede e tal e coisa. Eles também têm aqui, ó, preparar a superfície. Tem algumas dicas aqui bem específicas de como você deve preparar cada superfície. Mas no caso de um PVC, de uma madeira, é recomendável que você lixe. E a parede também, é sempre bom você preparar bem. Demãos, 2 a 3. Provavelmente para cobrir legal você vai precisar dar 2 a 3 demãos. A primeira você dá mais levinha, que eles recomendam para a parede uma diluição de 30%. E a segunda você põe uma diluição de 10% e cobre, porque aí tem que cobrir total, tem que ficar bem colorida. Ela é uma tinta colorida. O tempo de secagem é 30 minutos. 30 minutos para você poder encostar a mão, ao toque, como eles chamam. E o tempo entre as demãos, 3 horas. Você precisa de 3 horas para poder dar a segunda demão. Então você tem que ter uma certa paciência. E para secagem total do azulejo, metal, parede ou qualquer outra coisa que seja, você precisa de um tempo de secagem de 7 dias. Cada galão de 3,2 litros rende até 62 metros por demão. 62 metros por demão cada galão de 3,2 litros. Eu só estou estranhando uma coisa: galão é quase 3,8. Não existe galão de 3,2. É a mesma coisa que você falar 1 litro de 800 ml, 1 metro de 80 centímetros, entendeu? É um galão de 3,2. Tá errado, aqui tem pegadinha do marketing, porque galão, é quase 3,8. Então eles estão tirando aqui de você mais ou menos uns 600 ml nessa ideiazinha do marketing. E também preparei alguns outros materiais para a gente poder fazer um teste efetivo do que se propõe o fabricante, né? Porque pelo que eles estão falando aqui, pinta tudo, meu, pinta até tudo. Inicialmente vamos abrir a lata e ver como que vem o produto. Primeira coisa, acho que misturar bem ela, né? Dar uma boa mistura, porque ela é daquelas tintas que tem o pigmento, ela pinga o pigmento, então muitas vezes fica parada, ela desmistura. Então é bom que a gente vai dar uma boa. Eu vou fazer o teste no azulejo, que ele é bem liso. Eu vou fazer o teste no metal lixado.
madeira crua e madeira já com verniz. PVC e PVC lixado. É importante ressaltar que essa é uma tinta epóxi à base de água. Então eu vou fazer a diluição recomendada de 10% com água. E eu vou começar fazendo o teste aqui com o azulejo. Que você pode querer pintar um banheiro, ó, pode ver, ele é bem liso. E o azulejo é uma coisa que não dá para lixar, então tem que ser na superfície do jeito que ele vê. Pronto, dei uma primeira demão nesse azulejo. Vamos deixar ele secando. Ó, a tinta pega no vidro, ó. Não é... Vamos ver se ela seca, né? Mas tudo bem. Inicialmente, do lado de madeira virgem. Olha só como pega bem na madeira. A primeira mão já cobre perfeitamente. O PVC sem lixar. No caso de você querer pintar uma tubulação aparente ou alguma coisa assim, tá aqui. Você vai aprender as recomendações. E esse é o PVC que eu lixei. Vamos ver. Outro material que nós vamos testar é o metal pintado. Tem umas partes que tá já no metal, tá vendo? Ó, esse metal foi lixado. Ele pega muito bem a tinta. Vamos deixar secar e vamos fazer o teste efetivo na parede, que é o que a gente na verdade precisa pintar. Com esse rolo e com essa diluição de 10%, respingo zero. Não respinga nada, a tinta é muito boa. Essa primeira demão, aparentemente foi fácil de aplicar, só que não cobriu muito, você vê. Ela ainda não cobriu legal porque a parede era cinza. Mas ela é fácil de aplicar, não respinga nada, é muito boa. Com essa diluição de 10% e com esse rolo, é ótima de aplicar, fica muito fácil o seu trabalho. Essa parte aqui, essa coluna, pode ver, eu já dei a segunda demão nela, que ela já secou. Já se passaram 3 horas e eu dei a segunda demão. O que eu pude notar, olha aqui, ó, na primeira demão, ela ainda fica bastante marca, tá vendo? Bastante diferença. Não cobre direitinho na primeira. Na segunda, a cobertura é perfeita e é fácil de aplicar. É uma tinta muito boa. Agora que já se passaram 3 horas, eu vou dar a segunda demão nesses objetos que a gente pegou para teste, começando pelo vidro, né? A gente vai deixar secar por 7 dias para ver o resultado, que é essa a recomendação do fabricante para que a cura seja feita total, a cura da tinta, para que ela fique bem endurecida. Então nós vamos deixar 7 dias secando para a gente poder ver o resultado. Então, se passaram 7 dias e eu estou aqui para mostrar o resultado para vocês do teste que nós fizemos com essa tinta multisuperfície, que foi que eu pintei a nossa churrasqueira aqui. Vocês viram todo o processo, né? Então, a minha conclusão é o seguinte: é bem melhor que uma tinta látex, bem melhor que uma látex. Só que ela dá um acabamento acetinado mais brilhante. Ela tem um pouco mais de brilho do que uma látex acetinada. Mas ela tem um acabamento muito bom, lavável, e também ela é bem fácil de trabalhar. Ela é uma tinta que não pinga nada. Você utilizando aquele rolo de pelo baixo, ela é perfeita, que é o que eles recomendam e que é o que eu utilizei. Ela é perfeita, não pinga, não respinga, não escorre, não suja o ambiente, é facílima de trabalhar. É uma tinta mais cara, ela custa mais cara essa multisuperfície, mas no meu caso é só uma parede. Quanto ao rendimento, eles falam que dá 62 metros, eu fui obrigado a utilizar 3 demãos aqui, porque era uma cor escura
e tinha algumas manchas. Então eu fui obrigado a utilizar 3 demãos nessa parede, não teve jeito. Mas a cobertura, como vocês podem ver, ficou perfeita. Não tem um defeito, eu achei ótimo. É uma cor clara, num fundo escuro, com mancha, e ficou uma cobertura perfeita com 3 demãos. Gastou a lata inteira, assim, sobrando, com um pouquinho de folga, entendeu? Então, para 24 metros quadrados, deu 3 demãos, tá bom, tá valendo, né? Ela é muito boa de trabalhar para fazer os recortes, para fazer os detalhes e tal. Assim, o efeito que ela tem em parede é perfeito. Bom, agora vamos ver o resultado do teste nas outras superfícies, madeira, azulejo, e ver como é que ela é. Ver se ela realmente é uma tinta lavável e quais são as qualidades dela e os defeitos, né? Então aqui estão os produtos que eu fiz o teste. O que eu percebi, como vocês podem ver, é que a pintura fica perfeita no azulejo. Eu dei 2 mãos e ela pintou perfeito. Era um azulejo claro, ele não era muito escuro, mas a pintura ficou perfeita. No vidro, também, pode ver. Pinta direitinho o vidro, ela pega bem no vidro. O cano de PVC, ele pegou mais ou menos. Ele, pela cor do fundo, ele não fica muito bom o tipo de cobertura. Talvez precise dar uma lixadinha e uma terceira demão para ficar perfeito, tanto em um quanto em outro. Já para madeira, com verniz, a madeira que já era envernizada, o resultado da tinta é perfeito. Ele é muito bom ou para madeira sem verniz, porque ele penetra um pouquinho, ou para madeira que já é envernizada, que ele não penetra, mas a pintura fica perfeita, dá um acabamento ótimo. No metal, esse metal era vermelho e tinha algum desenho. Ele não cobriu muito bem, não. Ele talvez precise de uma terceira, eu já dei 3 demãos, talvez ele precise de mais uma demãozinha, uma quarta demão para ficar perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês um teste tentando limpar, porque como se propõe a ser uma tinta lavável, a gente precisa ver até que ponto dá para limpar essa tinta, né? Por exemplo, se ele tiver uma sujeira, você pode limpar com pano úmido, que a tinta resiste bem com pano úmido. Outra opção que você tem é limpar com um Veja desengordurante que tem cloro, alguma coisa assim, que já é um produto. Então aí, joguei bastante Veja no azulejo, tá vendo? Ó, ixi. E agora eu vou esfregar com pano. Vamos ver se sai a tinta. Eu tô passando o pano com Veja e a tinta é absolutamente lavável. Nem a água, nem o Veja, nem o cloro, nada disso afeta a pintura do azulejo. Se tiver uma sujeira muito grande, você limpar com um bombril. Aí eu vou ver o que acontece. O que aconteceu foi que ficou fosco. Claro que eu meti o bombril, mas não arrancou a tinta. A tinta não sai nem com bombril, tá vendo? Passando o bombril, ele fica fosco, mas não sai. Você vê que é uma tinta absolutamente lavável, que você pode usar em azulejo, ela não escapa. Se você raspar esse azulejo, por exemplo, você pode tentar raspar, aí a tinta já não é tão resistente. Olha aí, tá vendo? Ela risca facinho. Tá vendo? Já riscou. Então, você tem que tomar um certo cuidado, porque ela pinta. Você consegue pintar o azulejo, mas ela não fica tão dura assim, tão resistente que nem um azulejo. Então, fica uma pintura já meio precária. Eu achei que ela é mais recomendada mesmo para dar um acabamento nas paredes, como eu fiz aqui. No caso do vidro, eu vi que ela pinta muito bem, prende muito bem no vidro. Eu só não entendo para que alguém vai querer pintar vidro. Se você quiser tirar essa tinta, no caso do metal, com uma lixa, ó, essa é uma lixa nova. Ficou bem resistente. Agora que está começando a sair nos cantos, tá vendo? Ela não sai fácil não. No caso do vidro também, se você lixar,
Não sai, ela fica fosca, né? Quando você lixa. Mas não sai. Não sai. Das aplicações que eu achei melhor é para madeira. Para você pintar um rodapé, um batente, portas e coisas assim. É muito boa e dá um acabamento semi-brilho maravilhoso para madeira. Eu não sou pintor profissional, mas eu dou essas dicas assim e vou tentando dar meus pulos para economizar. O que eu acho é que a tinta é mais cara. Essa é uma tinta multisuperfície que custa mais cara. No entanto, se você vai economizar na mão de obra, porque você vai fazer você mesmo, você vai sair à luta e vai fazer, vale a pena, porque facilita muito o seu trabalho, não pinga, não faz sujeira, então é muito mais fácil de trabalhar. E o resultado também é bem satisfatório, fica muito legal. Eu já não sei se você pintar um banheiro e tal, vai ficar uma coisa meio frágil, tá vendo? Risca a parede, não vai ficar legal, vai durar por um tempo. É aquela coisa meio gambiarra pintar azulejo, né? Não é uma coisa que seja muito certa. Ó, o cano de PVC sofre na hora, tá vendo? Passei a lixa, ela já saiu. Tudo que ela não sai no vidro, ela sai no PVC com a lixa rapidinho, tá vendo? Esse aqui é o cano de PVC lixado. Ele foi lixado antes de pintar. Vamos ver o resultado com a lixa. Olha aí, sai também, tá vendo? Mesmo lixado. Quer dizer, não consegui entender direito. O vidro, ela pintou muito bem. O metal também, parece que ela pintou legal. Esses canos de PVC é que não é muito recomendado. A madeira é muito bom. E o azulejo é o que eu falei. Então, se você achou legal essa dica, se inscreve no nosso canal. É sempre legal dar uma força pra gente aí produzir mais vídeos e procurar mais dicas interessantes. Valeu!